E você confere a partir de agora em nosso projeto Eleições 2018 a entrevista com a candidata do PSTU, Luciane Santos, candidata ao Palácio de Karnak. Estou recebendo aqui hoje Luciane Ferreira dos Santos, do PSTU, a professora Luciane Santos. É com ela que nós conversamos a partir de agora, ela que é candidata do partido à disputa do Palácio de Karnak nas eleições 2018. Olá, candidata, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívia, boa tarde a todos os telespectadores. Candidata, vamos ao sorteio da nossa primeira pergunta. E a partir de então, seu tempo começará a ser contado. Quem faz essa pergunta é Carliette Nunes, a diretora da nossa O Dia TV, e o assunto é política. A questão é a seguinte: em nome da chamada governabilidade, muitos políticos, quando chegam ao poder, acabam fazendo alianças incompreensíveis para a maioria da população. Inimigos declarados num determinado momento se tornam aliados de primeira ordem. E aliados históricos acabam ocupando lados opostos durante toda a campanha eleitoral. Candidata, a senhora acredita que essa prática fragiliza a credibilidade na classe política, bem como nas ideologias defendidas por esses políticos? É com a senhora. Bem, Lívia, bem, telespectadores, essa é uma pergunta muito importante diante da conjuntura que a gente vive de crise econômica, política e, sobretudo, de crise social, né? A gente vê as alianças espúrias, né, que os partidos vêm fazendo aí no Brasil e no Piauí, e isso de fato causa uma incredibilidade com os políticos, né, e nós achamos que isso é muito progressivo. As pessoas perguntam para a gente se o PSTU está só nessas eleições. Nós respondemos que, do ponto de vista de alianças com partidos, nós estamos só. E nós reafirmamos, antes só do que mal acompanhado. Mas nós estamos junto com a classe trabalhadora. Veja só, o PT, que durante muito tempo tentou defender a tese do golpe, e aí ele teve, né, aliados na defesa dessa teoria aí, dessa falsa teoria, como o PSOL, que tentou defender a teoria do golpe, de que o PT foi golpeado pelo MDB, a gente vê as alianças que o PT vem fazendo aqui no estado do Piauí. O PT vem se juntando com o Temístocles do Temer, né, vem se juntando com Marcelo Castro, com Ciro Nogueira, né, que é o que está respondendo aí processo pelo Lava Jato, e a gente vê que essas alianças, de fato, servem apenas para beneficiar esses grandes empresários e esses políticos corruptos que estão aí no poder, que vivem da miséria dos trabalhadores. E nós precisamos denunciar aqui também, precisamos falar sobre as alianças que os setores de esquerda vêm fazendo com o grande empresariado. Nós temos muito orgulho em dizer que a nossa chapa, nessas eleições de 2018, é a única chapa independente de governos e patrões. O PSOL, por exemplo, vem fazendo aliança aí com um industrial do Piauí, que é o Jesus Rodrigues, e que também é sócio em clínicas particulares, é sócio de empresas privadas de saúde aqui no estado. Então, o que é que nós dizemos? Não dá para governar para os trabalhadores e para os patrões. Ou você governa para os trabalhadores ou você governa para o grande empresariado. É por isso que a gente vê esses escândalos de corrupção, é por isso que a gente vê a população e o povo pobre do Piauí sofrendo com o desemprego, com a miséria, com a violência, porque a gente sabe que quem de fato manda no estado e que quem de fato manda no Brasil são os empresários que financiam as campanhas desses políticos. Então, essas alianças causam assim, uma incredibilidade, né, no sistema político, e nós achamos que isso é muito progressivo. Por isso que nós do PSTU reafirmamos que as eleições que acontecem de 2 em 2 anos não mudam a vida da classe trabalhadora. Parece que, à medida que vai acontecendo uma eleição, a vida da classe trabalhadora vai piorando, justamente por conta dessas alianças que são feitas, né, dos políticos com os empresários. E nós dizemos que a vida e a realidade da classe trabalhadora só muda a partir da sua organização e a partir da sua luta. Afinal de contas, todos os direitos que a classe trabalhadora adquiriu até agora foram fruto de suas lutas e organizações. Ok, candidata, vamos à nossa próxima pergunta. A pergunta é sobre o tema desenvolvimento econômico e quem faz ela é Marcos Cardoso, apresentador da O Dia TV. Em Teresina hoje, boa parte das pessoas sobrevive do comércio. O que pode ser feito para que possamos ser um município produtor
industrializado e gerar mais oportunidades de emprego e renda, candidata? Lívio, o Piauí é um dos estados que mais atraem, né, as empresas, né? Porque, de fato, dá inúmeras isenções fiscais, né, para os multiempresários que instalam suas empresas aqui no Piauí, isenções fiscais, isenções de água, de luz, né? Eles têm acesso a terrenos grandiosos, enquanto que a classe trabalhadora ela é obrigada a pagar uma taxa de imposto de luz, de água bem mais caro. Então, de fato, o Piauí ele abre nessas regalias para as grandes empresas. O que é que nós do PSTU defendemos para o desenvolvimento do Estado? Nós defendemos um plano de obras públicas que, além de gerar emprego, irá revitalizar o Estado, como a construção de mais escolas, mais hospitais, saneamento básico, melhoria nas rodovias. E para isso acontecer, é preciso suspender o pagamento da dívida pública que o Estado vem adquirindo aí no decorrer dos anos. Só para vocês terem uma ideia, em 2011, o Piauí tinha uma dívida de 65 milhões de reais. Hoje em dia, essa dívida está em 4 bilhões de reais. E essa dívida foi adquirida através de quê? Através de empréstimos, né? Que esses empréstimos são feitos junto aos bancos internacionais e que os trabalhadores não veem no que é investido esses empréstimos. Então, para que haja uma geração de emprego e renda para os trabalhadores e para o povo pobre, é necessário suspender imediatamente o pagamento dessa dívida. E não só isso. O Estado tem uma dívida ativa. O que é a dívida ativa? É o que os empresários devem ao Estado, que está na casa de 2 bilhões de reais. O governo do Estado conseguiu reaver desse montante apenas 10 milhões de reais. E anistiou 30 milhões de reais dessa dívida. Olha só, se o Estado é dito que é um Estado pobre, que não se consegue investir em geração de emprego e renda, porque o Estado não tem condições, por que está anistiando essas dívidas desses grandes empresários? Então, suspensão do pagamento da dívida e a cobrança dos devedores do Estado. E se esses devedores se negarem a pagar o que devem, nós vamos estatizar suas empresas e colocar sob o controle dos trabalhadores. Porque chega dessa farra dos grandes empresários aqui no Estado estarem mamando no que é produzido pelos trabalhadores e nós, os trabalhadores e o povo pobre, vivendo uma situação de miserabilidade dessa. É preciso inverter a lógica disso. Ok, nossa entrevistada de hoje é Luciane Santos, do PSTU, candidata ao Palácio de Karnak nas eleições de 2018. Candidata, o próximo assunto é turismo. Quem fez essa pergunta foi a Nanda Oliveira, repórter do jornal O Dia. O questionamento é o seguinte: existe a ideia de que Teresina é uma cidade que só possui os shoppings como atrações turísticas. Como explorar melhor o potencial turístico da capital? Bem, como todos os serviços, né, do Estado e da capital, tudo vem sendo privatizado. De fato, não há um acesso aos pontos turísticos da cidade. Por exemplo, o pessoal que mora na periferia, eu sou moradora da periferia, moro na região da Santa Maria da Codipe. Vocês não sabem o sufoco que é para a gente sair lá da nossa região para ter acesso a um ponto turístico da cidade. E sem contar que as periferias da cidade, elas são totalmente esquecidas, não há revitalização. Então, nós do PSTU defendemos que haja, né, investimento do orçamento público para o turismo da cidade. E para que haja esse investimento, é preciso a suspensão, né, do pagamento da dívida, é preciso que haja investimento e é preciso que os jovens da periferia tenham acesso, né, aos pontos turísticos da cidade e do Estado também, né? Porque o Estado a gente vê que tem um potencial turístico muito grande, mas só quem tem condições de estar tendo acesso a esses locais são as pessoas que têm dinheiro, porque é tudo muito caro nesse Estado. Então nós precisamos socializar, inclusive, o que há de melhor na nossa cidade e no nosso Estado, né? O pouco que se tem. Ok, vamos à nossa próxima pergunta. O assunto é agricultura e quem faz a pergunta é Tiara Borges, repórter de política do jornal O Dia. A pergunta de Tiara é o seguinte, candidata:
O agronegócio se expande e precisa de estradas melhores para poder escoar a produção. Por outro lado, o pequeno agricultor precisa de incentivo para produzir. Como auxiliar a agricultura nesses dois pontos? Gente, olha, aqui no Piauí, a gente está vendo o Piauí se transformar, né, numa grande roça. Mas não é uma roça do agricultor familiar, é uma roça da agroindústria, né? A gente vê a Bunge tomando de conta de todo o estado. Aqui existe o incentivo à monocultura, que é a plantação apenas de milho e soja. E esses grãos, eles vão para o exterior para alimentar os porcos e os gados dos grandes da agroindústria internacional. Enquanto que o pequeno agricultor é expulso das suas terras, passam fome, sofrem com a miséria. A minha família é toda da região do sul do estado e nós sabemos o que é que um pequeno agricultor sofre. Ele é expulso das suas terras em nome de um desenvolvimento do estado, mas que essa produção dessa riqueza que tem no estado não está a serviço dos trabalhadores. Então, o que é que nós defendemos, né? A desapropriação de todos esses latifúndios improdutivos, né? E também esses produtivos que tem aí para colocar sob o controle dos trabalhadores. Aqui a prioridade é a agricultura familiar. Nós precisamos investir pesquisas e tecnologias para que esses agricultores familiares consigam ter a sua produção tranquilamente, né? Porque o que a gente vê? Os poucos agricultores familiares que ainda restam, eles se utilizam de maquinarias arcaicas, como enxada ainda, como arado puxado a boi, a jumento, tendo que competir com investimento em pesquisas do agronegócio. Então, nós precisamos inverter a lógica disso. Não é possível que o pequeno agricultor familiar seja expulso das suas terras, venha para a capital e sofra com a fome, sofra com a falta de moradia. Então, nós precisamos investir imediatamente no pequeno agricultor familiar. Esse, para nós do governo do PSTU, que é a prioridade, porque ele é que vai gerar a riqueza para sustentar a sua família e vai gerar riqueza para dar um aquecimento no estado. Não esse punhado de empresários que estão aí, que apenas se utilizam dos recursos naturais do nosso estado apenas para enriquecer o comércio internacional, enquanto que a nossa população sofre aqui com a fome. Então, nós precisamos inverter imediatamente essa lógica. Candidata, vamos para a nossa quinta pergunta. Quem faz a pergunta é Marta Araújo, que é produtora da nossa O Dia TV, e o assunto é cultura. Candidata, quais projetos que a senhora tem para investir na cultura local? Bem, a cultura também é privatizada aqui no estado, né? Para você ter uma ideia, para você ter acesso a um cinema, você precisa ir a um shopping, né, da cidade e pagar um preço absurdo. Teatro nem se fala, a população não tem acesso ainda. Quando a gente fala sobre a questão das culturas das periferias, essas que são marginalizadas e são inclusive atacadas pelo governo do estado e pela polícia. Não me canso de repetir esse episódio que aconteceu. Recentemente, na Casa Hip Hop, lá no Parque Piauí, foi-se pensado um evento, né, para apresentar o hip hop, o reggae. E lá foi acionada a polícia chegou mesmo num tom de extermínio, encapuzada, sem identificação, mandando todo mundo levantar as mãos para o ar, dizendo que houve uma denúncia de uso de drogas e que o ambiente estava mal iluminado e que, portanto, a festa teria que acabar. Um total desrespeito, uma total marginalização com a cultura da periferia. Isso acontece também na Lagoas do Norte. Quando as pessoas tentam fazer uma festa, um baile de reggae, elas são totalmente criminalizadas. Então, o que é que nós do PSTU defendemos? Que haja um maior investimento na cultura para que todas as culturas sejam respeitadas e tenham a liberdade de se expressar. E o que é que nós temos aqui no Piauí também, né? Quando algum grupo teatral, ou sei lá, musical, vai tentar apresentar, vai tentar se manifestar, vem empresários por trás para financiar. Então, nós precisamos acabar com a privatização da cultura. Sua conclusão, por favor.
Bem, gente, eu me chamo Luciane Santos, sou candidata a governadora do PSTU com o número 16 e faço chamado a todos os trabalhadores, ao povo pobre, às mulheres, aos negros, aos LGBTs, às comunidades indígenas e quilombolas, a todos os setores oprimidos dessa sociedade, a se somarem à nossa candidatura, a se somarem à nossa campanha. O PSTU e o Brasil precisam de uma rebelião para tirar a classe trabalhadora e o povo pobre dessa situação de agonia. Nós precisamos inverter a lógica dessa sociedade, nós precisamos construir uma sociedade onde aqueles que produzem a riqueza tenham direito de usufruir daquilo que produziram. Então esse é o chamado do PSTU. E nessas eleições do dia 7 de outubro, vote Luciane 16. A senhora ainda tem um pouquinho de tempo, se quiser acrescentar mais alguma informação, fique à vontade. Tá bom, agradeço o espaço e nos ajude a construir a nossa campanha e mais do que isso, faço um chamado a vocês a construírem o PSTU, a vir conhecer o nosso partido. Nós teremos várias reuniões nos nossos comitês e com apoiadores. Acompanhe a nossa página, curte, compartilhe os nossos vídeos. Ok, então, muito obrigado pela sua participação, boa campanha para a senhora. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, uma excelente noite para você. Esta foi a segunda edição do seu jornal, o Dia News. Quer mandar notícias para a gente, informações, fotos, vídeos ou até mesmo um áudio? O nosso WhatsApp é o DDD 86 999 11 21 11. Participe! Estou ansioso para saber o que você está pensando também da nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente semana para você que se inicia e até amanhã.